Bom, agora o assunto é sobre crianças. E eu vou ler um trechinho de uma mensagem, na verdade, da Magna Domingues, que a Daisy, que está aqui, comentou, mas eu quero ler um pouquinho desse trechinho antes, tá? Eu vejo crianças de 5 anos copiando do quadro muito bem. Tem uma letrinha linda. Sabem todo o alfabeto, escrevem o nome completo, mas não sabem se organizar em roda, não pulam num pé só e pensam que a amarelinha é uma cor. Mas não é, tá, gente? Não falam de seus sentimentos, choram à toa, pois não conseguem questionar. Batem nas outras crianças porque não sabem argumentar e dialogar. Não têm autonomia para cuidar do próprio material e do ambiente em que vivem. Esse é um trechinho apenas de uma criança que supostamente estaria entrando já no ensino fundamental. E aí, o nosso questionamento é reter esta criança no ensino básico, né, no ensino infantil, ou passar para o ensino fundamental. Dariane está aqui junto com a gente e a Daisy Rosa também está aqui junto com a gente. Tudo bem? Sejam bem-vindas. Obrigada. Tudo bem? Tudo jóia? E aí, eu vi esse trecho aqui e a Daisy foi lá e eu vou reter a minha filha, sim, mais um ano na escola. Por que essa decisão? Por quê? Na verdade, foram vários fatores, várias noites sem dormir, várias coisas estudando. Claro que daí a gente tem aquela mistura, né? Tanto da profissional, mas é A minha vivência filha, de mãe. né? Então é minha filha, eu preciso olhar para ela, eu preciso ver o que ela está passando e tudo mais. E o fato dela nascer, vai fazer a idade, vai completar 6 anos no ano que vem, somente em outubro. Então, para nós adultos, 6 meses de diferença não muda muita coisa. Sim. Mas na vida de uma criança e nessa fase de desenvolvimento que ela está, né, que todas as crianças estão aí até para a adolescência e a adolescência, 6 meses, 4 meses, 3 meses faz uma diferença muito grande na vida dessa criança. Então, assim, o que ela terá que passar ainda com 5 anos, que seria para uma criança de 6 completo. Né? Então, pensando nisso, olhando para ela, para o movimento dela, sim, ela cognitivamente poderá acompanhar, não tenho dúvida, acredito que sim, se a gente estimular ela conseguiria, mas essa coisa do choro fácil, da imaturidade, né, da questão neurológica mesmo, que ainda não está 100% completa para o que será exigido para ela, foi um dos fatores que me fizeram pensar, vou reter, não vou reter. Claro que não é uma decisão nada fácil, é uma decisão que é uma escolha que é dos pais também, não é da escola, né? Enfim, então tem todo um movimento aí que a gente tem que se responsabilizar por aquilo que é futuro, e o futuro a gente não tem noção como será. E você tem essa responsabilidade, mas ao mesmo tempo tem um monte de gente que deve estar em volta falando assim, mas será que é bom? Será que não é? Por que faz isso? Direito. Entendeu? E Mas vai aí fazer. essas mães ficam nessa dúvida Claro. constante também. Constante. Sua opinião, Daniela, que é mãe e que também trabalha com crianças. Então, foi bem difícil. A minha filha já foi retida, a minha mais nova. A mais velha não, ela nasceu em março. Mas a mais nova me fez o favor de nascer no dia 28 de dezembro. Muito bom. Aí eu disse pra ela, filha, se você tivesse nascido um pouquinho depois, eu não precisaria me preocupar com isso. Mas, enfim, a gente matriculou ela normal, inicialmente no ano Que normal. completa, né? Mas aí a gente começou a observar realmente alguns sinais de maturidade. Não que ela não aprendesse, mas imaturidade mesmo, de relacionamento com os amigos. Algumas pequenas coisas, alguns pequenos detalhes que nos fortaleceu também para tomar essa decisão, de fazer essa retenção. Que ela está com 4 anos agora, ela completa 5 no final do ano. Sim. Então ela ainda está no meio do infantil. Ela vai completar 5 no final do ano apenas. Né? Então ela passa o ano inteiro com a mesma idade. Ela era a mais novinha da turma. Agora ela tá entre as mais velhas, assim, da turma, né? Na turminha que ela tá. E aí a gente percebe uma diferença bem grande em termos de desenvolvimento, de segurança, para fazer as coisas, para fazer as tarefinhas que vem da escola. Uma autonomia muito maior. Então, e isso foi o que principalmente nos levou a tomar essa decisão. Mas não é fácil não, é bem difícil, porque a gente não quer também, eu diria assim, às vezes super proteger os filhos. A gente sabe o quanto é importante também que eles lidem com as dificuldades. Mas
observando, a gente vê que existe sim uma imaturidade cerebral que talvez acho que algumas crianças até deem conta de acompanhar, porque um não é igual ao outro. Sim. Mas o que a gente observou conversando com muitas mães é que a maioria que mandou seu filho para frente dizia assim para mim, olha, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria retido. Você sabe que uma das coisas que eu mais pesquisando sobre isso, mais encontrei é assim, ele vai perder um ano do vestibular. Me falaram isso. Ele vai perder um ano do vestibular. Mas eu fiquei me questionando assim, quantas pessoas chegam lá nos seus 18 anos, fazem um vestibular, não passam, fazem 2 e não passam, fazem 3 e não passam, ou começam um curso e depois param. Exato. Qual é a diferença que vai fazer uma criança se ele ficar um ano sem fazer Na verdade, Thiago, que se a gente for pensar, é claro que a sociedade hoje está nesse movimento de ter que trabalhar, ganhar dinheiro, ser alguém na vida, ter sucesso, babá. Só que, é isso que faz a gente repensar. A questão de fazer sucesso, você vai ter o resto da vida inteira. Mas infância, você só tem até X idade, né? Os nossos filhos são nossos filhos para sempre, mas os nossos filhos são filhos crianças até uma certa idade, depois não serão mais. Né? Então, o quanto a gente, às vezes, essa responsabilidade, vai dar conta, não vai, mas vai brincar, até porque existe um movimento escolar e natural de que o infantil tem todo um olhar todo voltado muito mais para o lúdico, para a construção corporal, para a questão da psicomotricidade, né? A coisa do preparar a criança para pegar no lápis, o brincar em si, que já o fundamental trabalha coisas e também nesse sentido, mas trabalha a questão da autonomia, da criança ser a responsável pelas suas atividades, trabalha a parte da psicomotricidade também as crianças brincam, mas aí não é mais uma coisa tão do infantil, né? É como se fosse uma parte... O lúdico, o lúdico. E aí a grande restrição que eu tinha era assim, o quanto será que eu estou talvez pegando, fazendo uma comparação, né? Talvez seja uma comparação boba ou não, e aí cada um vai repensar, mas eu pegar uma criança de 6 meses e super estimular ela para andar. Talvez se eu super estimular essa criança para andar, ela até ande. Sim. Mas, será que ela estava pronta? Para esse movimento? Ou eu vou deixar isso se tornar algo mais natural para ela? Né? Porque vai chegar uma idade que ela vai andar. Ela vai fazer esse movimento. Porque as outras crianças, será que lá na frente, porque assim, no infantil, as crianças, os professores também, eles conseguem identificar, essa daqui nasceu antes, esse daqui nasceu depois. Então não é que aquela que nasceu depois está atrasada, ela está no tempo certo. Até essa palavra é uma palavra um pouco complicada, porque a criança está atrasada, não, ela está no tempo certo dela, a não ser que ela tenha alguma questão neurológica para isso. Né? E aí a gente pode estar, aí é um outro movimento. Mas, e lá na frente, né? Lá na pré-adolescência, será que o professor lá do 5º ano, 6º ano, 8º ano vai conseguir definir, esse está com dificuldade porque esse nasceu em novembro, esse está com dificuldade porque nasceu em janeiro, esse... Né? Os professores não têm esse movimento. Então, não é uma coisa necessariamente só pensando no agora, já pensando em todo o processo depois, lá na adolescência, que também vai ter outro marco, né? E quando eles saem do Fundamental 1 para o Fundamental 2, também a gente percebe que existe esse rompimento. Quando sai do Fundamental 2 para o médio, também a gente tem todo esse sofrimento. E da faculdade, né? Então, todas as fases que tem mudanças, eu entendo que existe algumas inquietudes emocionais que precisam ser trabalhadas no ser humano, de um modo geral. A gente precisa também, eu acho que é uma coisa bem importante, que acontece em muitas famílias, com as crianças um pouco imaturas, é essa dificuldade, às vezes, para fazer uma tarefa, tem preguiça para estudar para a prova, brinca, né, se distrai, não consegue ter foco. Isso tem tudo a ver. Ainda está no mundo da lua porque ela ainda não está prontinha. E isso acaba gerando todo um desgaste na família, né? E aí essa criança, ela está numa fase onde ela está interpretando o mundo. Interpretando a si mesma e o mundo. E aí, às vezes, ela vai criar determinados padrões mentais, interpretações equivocadas sobre ela mesma, sobre os relacionamentos com os outros, baseado nessas interpretações que ela está fazendo, de que, então eu sou o distraído, eu sou o burro. Eu sou burro. Ou, né, ou está se comparando com o amiguinho, que consegue, ele não, e a professora tem que, às vezes, chamar mais atenção, ou a professora está mais ajudando. Então, aí... ou até pela forma como os pais lidam com isso em casa, que às vezes vai encher o saco também, de você ter que ficar o tempo inteiro mandando o fulaninho fazer a tarefa, ou o tempo inteiro chamando a atenção porque ele não estudou para a prova. Não tem maturidade suficiente Isso faz com que ele vá construindo determinadas crenças sobre ele mesmo e que depois ele vai usar isso na vida adulta e ninguém entende muito bem o que aconteceu. E quando a gente fala de autoestima, Thiago, eu acho que
eu posso ser o mais intelectual, mas se eu não acreditar no meu potencial, será que eu vou ter o sucesso no meu vestibular, por exemplo? Né? Então, o quanto a gente precisa trabalhar com a criança a relação de, sim, você é capaz, você dá conta disso, você é isso. Só que às vezes, se o cognitivo dela não está maduro o suficiente, ela não vai ser capaz naquele momento. E aí começa esse movimento até dos próprios amiguinhos. Ah, ela não sabe. Ah, ela é isso. E aí a criança começa a entender assim, eu não sei. Eu não dou conta, eu sou a burra, eu sou isso, aquilo. E aí, o quanto isso precisa ser trabalhado no contexto social, né? Nós estamos falando são vidas de crianças que precisam ter esse olhar. Então, assim, não existe muito certo e muito errado, não tem uma fórmula mágica, né? Vai muito de você conhecer a sua criança, quem é o filho que você tem, né? Como que ele é, como que você faz esse movimento. Até porque é muito difícil também, eu vejo, que para as próprias escolas fazer esse movimento. Ah, esta fica ou esta não fica. Né? A escola também não vai se responsabilizar. Por isso que a decisão é do pai, dos são pais. Decisões, assim, dos pais. É claro que esse é um tipo de problema, Tiago, que daqui 2, 3 anos a gente não vai ver mais. Porque já estão entrando adaptado na idade correta, até por conta da lei do corte etário. Então, daqui 2, 3 anos, essa angústia que os pais estão vivenciando não vai mais acontecer tanto, porque a gente já vai colocar a criança numa idade mais apropriada neurologicamente para ela. Sim. Né? Mas isso ainda vai um tempinho e hoje é uma questão mesmo de estar trabalhando com o que a gente tem. É tão, sei lá, é triste quando eu vejo esse relato aqui, por exemplo, que tem crianças que não sabem o que é uma amarelinha, né? Como não sabem o que é brincar disso, porque a gente vivenciou tudo isso. E aí quando você fica imaginando essas crianças que vivem em tablets, que vivem em super estimuladas, na verdade, de determinadas formas, porque esse pai que está passando essa criança lá, ela tem uma idade ainda pequenininha, esse pai provavelmente já colocou ela para fazer dança, para fazer uma música, para fazer alguma coisa a mais. E aí essa criança, ela fica tão super estimulada que vai chegar... Eu tenho a sensação, eu quero ver você, como psicóloga, como mãe, o que acham. Eu tenho a sensação que essas crianças, elas vão chegar lá na frente e em algum momento elas vão estar esgotadas. De terem feito muitas coisas. E aí chega uma hora que fala assim, tá, mas eu não tenho mais o que fazer. Porque eu já fiz tudo que era possível e imaginável. Elas muitas vezes entram num esgotamento mesmo mental, né? De ter muitas atividades assim, que horas eu posso brincar? Né? Que horas eu posso ser só criança? Alguém é possível deixar eu ser só criança, né? E assim, hoje teve várias mudanças nas leis aí, e até uma das coisas é de colocar as crianças na escola com a idade de 4 anos, justamente porque nesta idade ela precisa dessa coisa do correr, do pular, do subir, do descer, do relacionar com os outros amiguinhos, do outro pegar o meu brinquedo e eu ter que resolver esse conflito, que por conta de às vezes a criança ficar só em casa e ficar só no tablet, ficar só na televisão, né? Então esses estímulos sociais realmente é algo importante. O brincar hoje é o trabalho de uma criança. É isso que ela precisa fazer. As crianças precisam brincar. Criança precisa trabalhar com coisas lúdicas. Criança precisa resolver conflitos nas brincadeiras. E eu, adulto, eu até sento com ela para brincar, mas eu não tenho mais a imaginação que outra criança tem. Né? Então eu posso pegar um celular e fazer que é um aviãozinho, eu finjo que é um avião. A outra criança que está brincando com ela acredita que aquilo é um avião. E aí começa a interação que é da criança, né? Por isso que a questão do mundo escolar, essa coisa do correr, do pular, isso, aquilo, é fundamental. E às vezes a gente não ficar só preso no aprender, na técnica, né? Uma vez eu conheci, ao visitar uma escola, falava assim, olha, aqui a nossa criança ela é um pré-vestibulando, porque nós queremos que ele saia daqui... Opa, se é uma criança que está lá no infantilzinho, pequenininho, é um pré-vestibulando, então essa escola não serve para mim, porque para mim uma criança tem que ser criança, né? E para ser criança ela tem que ser desenvolvida e trabalhada em todas as questões dela disso, de motor, emocional, relacionamento, afetivo, porque é essa a função do infantil, né? Junto com outras tantas atividades, projetos maravilhosos que é possível fazer nessa idade. Deixa eu te perguntar, você já teve um filho retido? Sim. A minha filha esse ano está terminando de repetir o mesmo ano que ela fez no ano passado. Mas isso para ela foi algo ruim, porque vamos imaginar que ela vai conviver com outros amiguinhos diferentes da turma que ela estava. Ela sentiu alguma diferença em casa, contando para você?
Sim, então acho que é uma pergunta bem importante. Porque eu preparei ela muito, né? Explicando para ela que os amigos iam para outras escolas. Tinha acho que mais 2 crianças que iam ficar retidas, então ó, aqueles 2 amiguinhos ficariam, né? Seria outra professora, ela continuaria na mesma escola, no mesmo territóriozinho dela, ela ia ver a professora do ano passado, então assim, tinha muitos elementos familiares. Mas aí quando chegou na turma nova, a turma tinha um perfil um pouco diferente, as crianças eram mais agitadas, né? Mas agitadas assim, muito eufóricas, alegres, Sim, né? E ela tinha a turminha do ano passado mais tranquila, mais calma, eles eram mais quietinhos, assim. E aí ela sentiu essa mudança no início, né? Até ela ficou meio, adoeceu um pouquinho, ficou com uma febrezinha. Normal de adaptabilidade, não é? E ela, pelo perfil dela, ela é uma criança muito sensível, muito emotiva. Ela sentia saudades dos outros amigos do ano passado. Então ela me perguntava deles, a gente teve que começar a conversar sobre eles, né? Os outros amigos. E a escola daí foi bem importante para me dar esse apoio. Então ela levou um mês, mais ou menos, para ela se adaptar com a nova turma e com essa saudade que ela sentia. Mas se adaptou? Ela se adaptou super bem, ela vai super bem na turminha, ela deslanchou, assim. Agora a famíliazinha dela nova são esses amiguinhos desse ano. Por isso, Tiago, que não existe certo e errado, porque qualquer que seja a sua escolha, e por isso que é tão difícil fazer essa escolha, ela terá benefícios e ela terá renúncias. Então, às vezes o benefício talvez é muito mais lá na frente do que aqui. Sim. Então, por isso que fazer essa escolha, olha aí, eu vou ver minha filha sofrendo com saudade dos amigos, o quanto isso é difícil, né? Então, assim, é complicado porque qualquer escolha terá uma perda. Ela vai ter que lidar com isso, porque realmente, se ela mudar de escola, ela vai ter o processo de adaptação da nova escola, que isso pode ser positivo por inúmeras coisas, mas isso é negativo. Se ela fica na mesma escola, geralmente muda-se de professora, mas tem isso, está num ambiente familiar, tem prejuízo, por exemplo, ela vai fazer alguns exercícios repetidos, né? Mas que talvez no ano anterior ela nem dava muita bola, agora ela vai fazer diferente. O mudar mais, de professora vai ser outro processo. Então, independente de qual for a escolha, vai ter perdas. Então, por isso que, e até no meu post que eu escrevi, eu coloquei, eu posso estar fazendo uma escolha certa, uma escolha errada, enfim, eu vou ter que arcar com isso, com aquilo que me deixa um pouco mais leve, né? Então, o que eu, enquanto mãe, o que você, enquanto mãe, pode estar se questionando em relação a isso, o que é leve para você, né? Porque, como a Dari, ela também ficou um tempão decidindo, e agora faço, não faço, coloco, né? E assim, se a gente for pensar, a filha dela nasceu em dezembro, no finalzinho de dezembro, praticamente janeiro. Sim. Né? Então, ela ia ter pouca diferença. A minha já nasceu em outubro, alguns são em setembro que os pais estão retendo. Então, será 4, 5 meses antes daquele que nasceu lá em fevereiro, janeiro do outro ano. Né? Então, assim, vai ter prejuízos, vai ter benefícios. Se ela fosse para frente, ia ter prejuízos, ia ter benefícios. O que vale é cada um dos pais repensarem qual destes pesa mais. E como você falou, esses benefícios, imagina que ela vai refazer alguns exercícios que ela fez no ano anterior, sim, mas pode ser que ela aprenda muito mais agora com esses exercícios, pode ser que ela aprendeu no ano anterior e vai ajudar os colegas que estão ali, então é um aprendizado também de ensinar, de ajudar o outro. Então, são coisas que eu acho benéficas, sim. Eu, assim, no meu ponto de vista, não vai prejudicar ela no futuro, lá por um ano de vestibular, gente. Não. A gente precisa pensar também nessa questão dos valores da família. Então, por exemplo, para nós, lá em casa todo mundo é muito estudioso, né? Meu marido é pesquisador, é veterano, né? Enfim, e eu gosto de estudar muito também. A gente tem uma biblioteca em casa, então assim, a gente deseja para as nossas filhas transmitir isso. Então, para nós também era uma coisa muito difícil pensar em lidar com uma criança que talvez fosse ter dificuldades. Então, para nós era uma coisa difícil, talvez para uma outra família não seja, né? Mas a gente gostaria muito, né? A gente quer muito, deseja muito que elas tenham esse gosto também pelo aprendizado, que seja leve. Igual eu falei para a Deise ali fora, né? Tem uma amiga minha que diz assim, olha, a guerra já passou,
pode ser leve, né? Pode Né? ser Você tranquilo. pode Porque aprender tem que ser tranquilo, gostoso, né? claro. Aprender não pode ser uma Prazeroso, tortura, tem que ser né? prazeroso, Então- é isso mesmo. E é isso que é o grande olhar. O quanto ir para a escola é algo leve para esta criança. E o quanto será leve lá na adolescência que eles já não acham leve. Né? Porque na adolescência já não Na acha adolescência leve. nada é leve, E aí, assim, gente, se já não é nada. leve na adolescência, eu com dificuldade, vai ficar menos leve Menos ainda. leve ainda. Né? Então, talvez eu pensar lá na frente e quais são os benefícios lá na frente. Às vezes, colocar na ponta do lápis, né? Então, aí quem está na Tá dúvida... pronta pra isso, Colocar... Daisy? Agora tô. Tá pronta. Tô, Você agora que viu eu já ela tomei a ficou- decisão. A filha dela ficou um mês, né, no processo de adaptação. Para você talvez seja um pouco mais fácil, porque a psicóloga sabe lidar um pouquinho mais com isso. Ou nada também. Porque assim, na verdade, ela vai adaptar, é isso. A gente vai preparando essa criança antes para esse processo, Aham. mas a gente vai ter que observar o que vai acontecer nesse movimento, Sim. né? As escolas também estão meio amarradas até diante disso, porque eles também precisam estar pensando em estratégias para lidar com essas crianças que ficam retidas, né? Então tem todo esse movimento E aí nada todo. de arrependimento, né? Não, a partir Se do momento fez, que fez uma escolha, decisão, exato. é aquilo. Se arrepende? Não, nós não. De forma alguma. Mesmo sendo estudioso, gente, tá vendo? Não, acho que não. Eu fiquei muito mais tranquila. Eu acho que a gente também precisa ouvir um pouquinho o coração de mãe, né? Nessas horas. E a decisão, depois que nós tomamos a decisão, não vai ficar retida mesmo, tá tudo ok, deu uma paz por dentro muito grande. Eu acho que isso também é um sinal para nós enquanto pais, enquanto mães. É uma decisão, né, que é tomada, né? Porque a gente não quer errar, né? A gente quer só acertar com eles, mas nem sempre vai ser assim. Exatamente. E é o que eu sempre falo, né, Tiago, assim, eu acho que nasce uma criança, nasce uma mãe culpada, um pai culpado, né, porque a gente se faz demais, faz demais, faz menos, faz de menos. E aí eu sempre procuro, enquanto mãe e enquanto orientadora também, a gente vai errar enquanto pai. Não tem como acertar o 100% porque somos só seres humanos. Da mesma maneira que os nossos filhos também irão nos frustrar as nossas expectativas, porque eles são só seres humanos. Então, só que o problema da culpa é quando a gente se tortura com ela, né? Então, assim, sim, hoje para mim, que eu tomei a decisão, ficou leve. É isto, eu tomei a decisão pensando no melhor para minha filha. Pode até ser que lá na frente algumas coisas aconteçam e eu possa ter Não saiam errado, mas eu tenho plena consciência de que a minha decisão foi pensando no melhor e essa culpa eu não preciso carregar. E aí se torna muito mais leve dentro de mim e muito mais leve dentro de outras mães que tomam essa decisão também. Muito bom, né? Um debate, na verdade, né? Uma conversa super interessante sobre reter ou não reter. É tão estranha essa palavra, né? Reter a criança na escola, mas é um assunto que está super em alta aí. Muitas mães sentindo desafios pela frente com essa decisão e que a gente traz aqui no programa esse debate também para vocês. Obrigado, meninas, por terem vindo por aqui. Agradeço. Até uma Eu que agradeço. próxima vez, hein? Obrigada por compartilhar.